Olá pessoal, tudo bem? Olha que coisa linda, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, que é o bolo invertido, né? O bolo em pé aí, com o tema da Páscoa, com o tema do coelhinho, que foi do mêsversário do José. José, o meu sobrinho aí fez 10 meses, né? Então eu decidi fazer esse bolo, né, para tirar algumas dúvidas, né, que eu recebi bastantes comentários perguntando, né, se podia ser com um recheio mais firme, né, porque o outro bolo que a gente já tem um videozinho aqui no canal foi feito com bolo com recheio de mousse. O bolo não estava tão alto. Esse bolo ele acompanha aí 5 camadas de recheio. O recheio é de brigadeiro. A massa é a massa que eu faço tradicional para todos os meus bolos. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal também. O jeitinho de montar, o jeitinho de dar o descanso desse bolo a gente já tem aqui também, tá, gente? Então eu decidi fazer do jeitinho que eu vi em alguns vídeos fazendo, porém o que eu fiz aqui no canal, o que a gente já tem um videozinho aqui no canal, eu coloquei uma camada de contenção, né? Eu fiz ele em ganache e depois, se eu não me engano, é até o bolo dos 2.000 seguidores, né? Dos 2K de seguidores que a gente completou aqui no canal, a gente já tá em 3, né? E eu tô devendo mais uma decoração para vocês, mas aí eu aproveitei esse bolinho do José para poder trazer aqui para vocês, tá, gente? Então, como eu já disse, né, esse bolo ele tem 5 camadas de recheio. O meu bolo ele acompanha 5 camadas de recheio e ele tá aproximadamente aí com 13 centímetros e meio de altura, tá, gente? Esse bolo ele tá bem fresquinho, tá? Foi o domingo de Páscoa, eu tava bastante atarefada, não peguei encomenda para na sexta, no sábado, né, nem no domingo, porque eu tive bastante coisas para poder fazer. O bolinho do José pro dia 10, era pro dia 10, na segunda-feira, que no caso foi ontem, né? E eu tive que fazer tudo no mesmo dia. Então eu assei esse bolo, coloquei para descanso, para descansar, gente, era por volta de meio-dia e meia, por volta de quase 1 hora, tá? Então ele não ficou tanto tempo assim descansando, porque geralmente eu gosto de fazer meu bolo um dia antes, o recheio deixo na geladeira descansando de um dia para o outro, no dia seguinte, né, que eu faço a decoração do bolo, porque eu sinto que ele fica mais firme, acabo tendo mais segurança para poder entregar minhas encomendas, tá? Ele precisa passar ali por aquele processo de descanso, tá? Porém, esse não descansou tanto. E eu decidi trazer dessa forma para mostrar para vocês também que uma massa bem estruturada, um recheio firme, né? É próprio porque existe pontos diferentes, né? Tem o ponto ali que a gente fez para os ovinhos de Páscoa, é de um jeito, ponto de recheio para bolo de pote é de outro jeito, e ponto de recheio para bolo é de outro jeito, tá? E de docinho também, que fica bem mais firme. Então, cada produto tem o ponto certo, né? Da massa, do recheio, tá? Então, meu recheio ali bem estruturado, minha massa bem firme, pouco tempo de descanso, porque eu fiz, vou colocar assim, que eu aprontei ele, deixei ele descansando na minha geladeira, tá? Com as 6 camadas de recheio, o bolo ficou bem pouco tempo descansando, eu cheguei, era por volta de 5h30, 6 horas, descansou bem, mas não descansou o tempo exato, né, que eu deixo meus bolos descansando, minhas encomendas descansando. Nem esse daí, nem o de trás, porque foi feito tudo no mesmo dia, no caso ontem, na segunda-feira, na parte da manhã, tá? Aguardei esfriar recheio e massa, montei meu bolo e fui resolver os problemas quando eu voltei por volta de 5 horas, 5h30 da tarde, é que eu comecei na decoração dos bolos, tá? Gente, eu não coloquei camada de contenção nesse bolo. Vocês viram aí que eu fiz o corte da fatia, separei ali, peguei ele com a mãozinha mesmo, gente. Vocês viram que estava bem firme e ele tendo tempo de descanso, tudo no ponto certo, você consegue mexer aí nesse bolo, tá?
Se ele tiver muito fofo ou com recheio muito mole, ele desaba todo. Então, vocês perceberam aí que quando eu removi, né, que eu fiz a troca do pratinho para centralizar ele no bolo, ele estava bem firme, né? Tem muita gente que não coloca no pratinho do bolo, faz toda uma decoração ali, já coloca o chantilly, depois corta, depois vem tombando ele. Meu Deus, isso deve dar um medo danado, uma aflição muito grande, gente. Eu não me imagino depois do bolo decorado eu ter que cortar e ter que fazer a transferência dele praticamente pronto para outra tauba, né? Para o outro pratinho, para outra cake boards. Eu acho que eu sei, gente, eu acho muito arriscado, gente. Então eu decidi fazer dessa forma, né? Montar ele, já ele deitado ou já ele em pé, sei lá, né? Fazer a troca ali com a mãozinha, porque ele estando firme, tendo um bom tempo de descanso, você consegue ali manusear o bolo, né? Então coloquei ele ali, centralizei ele na minha cake boards, né? E comecei a fazer a minha pré-camada no meu bolo, igual eu faço em todos os bolos normalmente, tá? É claro que tem um pouquinho mais de dificuldade. Vocês vão perceber aí também, gente, que eu vou girar a bailarina várias vezes e não vou girar com delicadeza não, tá, gente? Eu tô girando aí para sacudir ele mesmo, para ver se ele aguenta transporte ou não, tá? Então, todas as vezes que eu giro a bailarina com vontade. Deixei esse bolo aqui na mesa. Esse bolo ele foi partido por volta de 8 horas da noite, né? Então, nesse tempo que eu tô decorando, ele já ficou em temperatura ambiente, já saiu da geladeira, né? Então, ele já ficou exposto, gente, e não se mexeu, tá? Ele ficou bem firme até o final, porque eu já vi bastante bolo rachando, bastante bolo se abrindo, eu já vi bastante vídeo de fazendo esse bolo que não deu certo. Aí eu já vi várias vezes que não deu certo, que o bolo começou a se abrir, então aí não estava delicada para poder fazer esse bolo, porque eu queria mesmo saber da firmeza, saber, né, se o recheio ele ia abrir, se o bolo, eita, aí o telefone caiu, gente, meu esposo derrubou o telefone e o telefone caiu aí. Eu queria saber, né, se ele ia ficar firme o suficiente. Até a gente segurou o máximo possível para cantar o parabéns dele, para saber se esse bolo entrando em temperatura ambiente ele ia estufar, ele ia rachar. Então eu mexi bastante nele lá quando eu desci. Tudo bem que a gente não pegou transporte, né? Porque aqui no quintal mesmo, eu desço as escadas, já tô na casa da minha irmã, mas eu sacudi bastante esse bolo, tá? E não deu, gente, nenhuma rachadura, não aconteceu nada. Então tudo depende mesmo do tom, do ponto, no caso, do seu recheio. Se ele tiver mole, se a massa tiver muito molhada, então acho que aí, mesmo tendo tempo de descanso, se você umedecer muito a massa, ou se seu recheio tiver muito molinho, eu acho que abre sim, tá? Como aí tava tudo no ponto certinho, gente, não teve alteração nenhuma, não rachou, não aconteceu nada disso. Você pode fazer tranquilo, tá? Da outra vez eu fiz um recheio de mousse, eu nem lembro de qual foi, acho que foi de mousse de chocolate branco, com mousse de chocolate. Fiz 2 recheios, foi um bolo mais levinho, né? Então esse eu já fiz do jeitinho que eu faço normal, com as 5 camadas de recheio e os 6 discos de massa, vocês viram ali, tá, gente? É mesmo para poder testar, para poder trazer aqui para vocês. Quando eu falei com a minha irmã ainda até brincou comigo, minha irmã sempre, né, gente, Claudinha, porque todos os testes que você faz é sempre aqui para casa. E como a gente aqui é bastante unida, gente, bastante. Tipo assim, se der errado, teve bolo que deu errado, tá? Eu fiz um, gente, do filho dela, do Juninho, do Creche Royale, acho que foi 4 meses, gente, o bolo ficou feio demais. Mas na época a gente achou que tava bonito, mas hoje quando a gente olha as fotos no Face, olha quem veio ver o bolo dele, já tava querendo botar a mão no bolo da Malu, ó. Foi em bolo da Malu também, foi 8 meses da Malu, eles fazem aí no mesmo dia, foi 8 meses da Malu e 10 meses do José. Então todo mês aí a gente faz o mêsversário deles.
Gente, então fui ali, ó, passei o meu chantilly com bastante calma. Calma não, gente, dessa vez eu fui meia grotesca mesmo, tá? Mesmo pra, como que eu vou falar, gente? Pra saber se ele ia segurar, né? O quanto ele ia segurar. Esse bolo tava fresco, né? Não era um bolo que teve o tempo correto de descanso. Então eu fiz ali tudo, né, do jeito meia bruta mesmo, tá, gente? Mas é justamente por conta disso, para mostrar para vocês, para trazer aqui para vocês se ia ter alguma alteração, tá? Fiz a decoração de um jeito, fiz a decoração do outro, fui ali, ó, passando o meu pincel. Gente, essa junção de cores que eu fiz para poder fazer esse bolo, para deixar esse marrom aí, tá? Essa junção de cores a gente já tem aqui no canal também, tá? Eu coloquei aí aos poucos um pouquinho de corante vermelho, um pouquinho de corante verde. É importante ir tonalizando o seu chantilly aos poucos quando é para fazer junção de cores, porque você pode sair do ponto. Uma vez eu fiz, coloquei muito vermelho, saiu do ponto da cor que eu queria, depois eu tive que colocar mais verde, acabou ficando um tom muito escuro, muito diferente da foto inspiração que o cliente tinha me mandado. Então é importante, quando for fazer a junção de cores, ir fazendo aos poucos, tá? Então passei ali todo o meu pincel no bolo, meio grotesco mesmo, gente, porque ia ser de coelhinho, eu queria fazer um tronquinho, tá? Coloquei ali, tinha separado um pouquinho de chantilly branco, né? Comecei a fazer essas graminhas aí, eu tô usando o bico chuveirão, né, da Wilton. Comecei a fazer essas graminhas aí em volta. Vocês viram ali, agora que eu lembrei, vocês viram ali que eu fiz essa junção de cores, né? Eu coloquei o vermelho e coloquei o verde para deixar esse marrom, mas eu já tinha ali um vestígio de rosa que eu utilizei para o outro bolo, né? Para o bolo da Malu ali. Gente, por quê? Porque eu ia fazer ele azul. Decidi fazer ele azul, um azul clarinho, mas como sobrou um vestígio de rosa, e quando é aqui para casa eu que invento aqui as coisas, então eu decidi fazer marrom mesmo para usar aquele vestígio de rosa ali. Gente, esse foi os ovinhos que sobraram da Páscoa, né, das minhas vendas. Eu decidi fazer uns ovinhos a mais para poder vender. Então, assim, eu fiz 50, 70 caixas e sobraram aí 4 caixas. Eu consegui, graças a Deus, vender tudo. Sobraram essas 4 caixas. Então, eu decidi aí para colocar logo, né, para as crianças poderem comer, colocar aí na decoração desse bolo, tá? Por isso que eu decidi fazer ele também. Tirei da minha cabeça que ia ser azul, né? Eu tava o dia inteiro pensando na cor do bolo, como que ia ser o bolo. Mesmo que eu tivesse saído, eu tava o dia inteiro pensando de como ia ser o bolo, né? Eu sabia que eu tinha esses ovinhos de Páscoa sobrando na minha geladeira, né? Que não foi para venda, e decidi colocar eles no bolo, assim, na hora ali que eu tava decorando mesmo. Mas aí fugiu, né? Do que eu já estava pensando. E foi colocando eles ali bem devagarzinho, para não ficar esses ovinhos aqui em casa, meu filho acabar comendo tudo de uma vez, que meu filho é terrível, gente. Enquanto ele vê chocolate, ele come. Mas eu fui ordenando ali, colocando nos lugares ali que eu achava que ia ficar melhor. Lembrando que essa decoração foi bastante aleatório, tá? Tem bastante decoração. Na internet você pode buscar bastante decoração com esse estilo de bolo. Desse jeitinho aí, gente, eu fiz aleatório mesmo, tá? Fui colocando ali do jeitinho que eu achava melhor, porque aqui pra casa no final ele ficou bem bonitinho. Mas aí eu decidi pedir uma ajuda ali do meu filho, mas aí eu decidi usar os ovinhos todo que eu tinha, né? Os ovinhos de colher todo que eu tinha, e acabei fazendo uma besteira, tá, gente? Então, olha só o que eu vou fazer. Tem vezes que a gente é meio doida, né? Tem vezes que a gente não pensa muito bem, não. Decidi pegar os ovinhos e colocar ali na lateral, né? Fazer todo ele na lateral. Gente, mas eu achei que não combinou, tá? Vocês vão ver aí que mesmo assim eu vou colocar. Eu tô colocando, mas eu tô vendo que não tá tendo harmonia, né? Que é o que eu sempre falo aqui. Em cenário de bolo, em topo de bolo, gente,
No vídeo vai ter alguém que vai gostar, vai falar que ficou legal. Mas aqui pra mim eu achei que não teve harmonia, que não teve legal, que ficou assim muito ovinhos, sei lá. Pra mim eu achei que não ficou bom. Mas ainda assim eu insisti em continuar, né, em colocar ali. Já estava achando ali bastante grotesco, já estava achando muita informação. Talvez se fossem os ovinhos que fossem menores, né, ia ficar legal. Esses ovinhos são os ovinhos que eu fiz de 50 gramas, né, achei que ia ficar legal, mas na minha cabeça eu já estava vendo que não ia ficar não. Depois eu vou tirar tudo, vou ter que consertar, né? E vou tirar aí. Eu olhei, vi que não tava legal, olhei, falei, não tem harmonia nenhuma aqui, o bolo tá muito sem graça. Aí fui ali, fui tirando tudo e vou consertar aí essa falha que eu deixei. Quando o bolo, ele por exemplo, é igual que eu passei aí o pincel, né? Quando ele é assim, não precisa ser lisinho, ele tem umas certas marcações, então eu consigo ali dar acabamento ali, tá? Eu consigo consertar, vou conseguir consertar, né? Mas se for um bolo lisinho, aí fica complicado. Então você precisa aí ter com o seu topo de bolo, com o seu cenário de bolo, você precisa dar um pouquinho mais de atenção. É claro, gente, que quando a gente pede um bolo, a foto do bolo para o cliente como inspiração, fica muito mais fácil da gente conseguir decorar aquele bolo. Quando a gente tira da nossa cabeça, por exemplo, a minha cabeça, gente, é um emaranhado danado. Então, quando o cliente chega para mim e fala assim, Claudinha, resolve aí, eu confio em você, pode fazer do seu jeito. Gente, confesso pra você que eu fico num nervoso, porque da minha cabeça, gente, não sai nada. Vocês veem aí esses bolos lindos aqui no canal, mas olha, é uma loucura, que da minha cabeça é tanta coisa na cabeça, gente, tanta coisa, que não sai nada. Então é isso aí que acontece, né? A gente fica aí achando o melhor jeitinho, a gente tira, a gente coloca. Então, é uma confusão danada. Então, eu prefiro muito quando o cliente já manda foto inspiração do bolo e eu faço, né, copio, tento deixar aí mais parecido possível com a foto inspiração que o cliente me mandou, que aí eu já tenho uma base de como fazer. Quando a cliente fala, Claudinha, eu quero esse bolo, mas eu quero esse topo, então eu já sei como fazer. Agora, quando o cliente não fala nada, a gente fica bem complicado, eu fico aqui igual uma doida, tá? Mas então, consertei ali, dei um jeitinho nele, mas ainda assim queria colocar os ovinhos, porque eu ia fazer o quê, gente, com esses ovinhos aqui em casa, né? Meu filho já comeu bastante chocolate, meu esposo, a gente já comemos bastante chocolate e tava ali sobrando. E como ia ter bastante criança, esse mês teve bastante criança no mês aniversário do meu sobrinho, então eu queria colocar, né, para não deixar em casa. Então eu fui ali e coloquei, né, os que sobraram ali, eu coloquei eles assim mesmo, abertinho mesmo, mas aí foi o jeitinho que eu achei melhor fazer, tá, gente? E ainda assim estava faltando alguma coisa, estava faltando alguma cor, estava faltando alguma coisa, e eu ali, ó, mexendo minhas mãozinhas incomodada, gente, porque eu senti que estava faltando alguma coisa. Achei ali umas cenourinhas, claro, gente, estava faltando a cenoura. Aí não me contentei, gente. Achei ainda que estava faltando cor, estava faltando alguma coisa, porque eu acho que a Páscoa tem que ser bastante colorida. Então eu decidi pegar uma borboletinha ali, eita, a moto passou, e colocar ali no bolo para dar uma cor, um tchan nesse bolo aí, tá, gente? Então eu queria até ter colocado mais borboleta, mas dessa mesma borboleta que eu achei, né? Porque vai sobrando a borboleta, a gente faz o topo de bolo, vai sobrando a borboleta, então a gente vai guardando, porque uma hora a gente vai precisar, né? Então ainda bem aí que precisou, só tinha duas, né? Mas já deu uma diferença, já deu uma cor no bolo. E eu achei, aí eu pensei até em colocar azul, mas eu achei que ia ficar muito azul e desisti de colocar o azul. Tá, gente? Mas assim ficou o resultado do bolo do José, do mêsversário de José. Eu achei que ficou muito legal. Gente, tive um pouquinho de dificuldade com essa decoração, porém, o que eu quis trazer para vocês foi somente mesmo, assim, eu trouxe essa decoração, mas eu quis trazer para vocês
foi o bolo em pé, né, ou o bolo investido com a massa normal, com o recheio tradicional, que foi o recheio de brigadeiro, e sem fazer a camada de contenção em ganache, tá, gente? Então eu trouxe esse vídeo para vocês nem tanto por conta da decoração, foi mais mesmo por conta da massa e do recheio para saber se ia dar certo, gente, e deu super certo, tá? Sacudi bastante esse bolo, ficou aí, ou a gente bateu parabéns por volta de 8, 9 horas da noite, mais ou menos, ou mais, tá? Porque se estendeu o mêsversário dele, se estendeu bastante, assim, a gente riu, brincou, a gente falou de tudo. Esse mês, assim, foi maravilhoso, né? Até com a recuperação dele, porque mês passado ele ficou internado, né? Ele pegou uma catapora severa, ficou aí acho que 15 dias mais ou menos internado, gente, foi uma loucura. E hoje tá ele aí, ó, batendo a palminha do parabéns, porque eu que ensinei, tá, gente? A titia ensinou, só eu sou demais, tá? Eu mimo demais essas crianças. E aí a gente, todo mundo gritando, né, pra bater o parabéns, ele olhando ali. Da bagunça que a gente estava fazendo. Gente, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo.